outras religiões. Estou há 22 anos na CCB. Não discordo de você. Já vi muito podre acontecer. Mas ainda tem servos que servem a Deus de sincero coração, o que são usados por Deus. Janaína, deixa eu explicar uma coisa para você. Tô falando sério, tá? De coração. Ó. Ser sincero, ser amoroso, ser bondoso, não resolve nada, querida. Naquele dia, vai ter muita gente com cara de bonzinho, e que é bonzinho, e com cara de queridinho. Sabe aquela senhorinha com carinha de vovó, jogado no fogo. Sabe por quê, filha? Porque a salvação não se dá por ser bonzinho, não se dá por ser sincero. A salvação acontece unicamente pela fé em Jesus Cristo. E se você for bonzinho, mas não tem Jesus, não adianta de absolutamente nada. Primeiro passo, tá? Estou explicando para você, porque vocês vêm apontar as qualidades das pessoas e nunca conseguem falar de Jesus. Você percebeu que você pintou o CCBN, igual que é feito lá dentro. Lá só fala do CCBN. O foco principal você não apontou. Primeira coisa. Agora vamos para o segundo ponto, segundo estágio. Como eu falei no primeiro, a salvação só se dá pela fé em Jesus Cristo, mediante o Evangelho. Não tem como você se salvar de outro jeito. Ao contrário do que você pensa, no céu vai ter gente iracunda, reclamona, gente briguento, entrando no céu. Como? Porque eles entraram porque têm fé em Jesus. Eles amam Jesus Cristo. Assim como Pedro era briguento, desobediente, como outras pessoas lá também vão entrar no céu. Tá? Então não olha para o comportamento humano, porque nós não temos nada que possa nos ajudar a entrar no céu. Nada. Nós somos tudo esterco. Tá? Então, primeira coisa. Segundo passo. Ouve o que eu estou falando aqui, filha, porque isso aqui são coisas que vai abrir seu coração pro resto da sua vida, eu tenho certeza disso. Então, se nós aprendemos, em primeiro lugar, que as nossas obras são trapos, que não valem nada. Em segundo lugar, que a salvação só dá por meio da fé em Jesus, aí nós vimos no terceiro ponto, que é onde azeda toda coisa. Lascou-se, eu falo em nível CCB. Se a CCB não prega o evangelho, não prega a suficiência da salvação em Jesus Cristo, porque você nunca ouviu isso que eu estou falando, que é a prova de que lá não prega, ou seja, que a salvação, ela se dá unicamente e exclusivamente apenas pela fé em Jesus, ou seja, apenas tendo fé no sacrifício e na morte de você estar salvo. Se eles não pregam o evangelho, não pregam Jesus, automaticamente eles não aparecem a fé, porque o que vocês têm lá não é fé, tá? Vocês acham que é fé, não tem fé. Depois eu posso explicar sobre isso. Então, não opera a fé, não operando a fé, não tem salvação. Baseado na Bíblia, que diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é, aqui quando fala ouvir da palavra de Deus, não está dizendo que é a pregação humana. Aquilo não é a palavra de Deus, querido. É quando você encontra alguém que realmente pregue o evangelho para você. E aí, se Deus se agraciar e abrir seu coração, o evangelho entrando, porque quando o evangelho entra, a sua devoção passa a ser toda e unicamente em Jesus, e aí sim significa que você é um discípulo de Jesus, uma convertida, uma salva. Dali em diante, então, você está salvo, porque você está com Cristo Jesus. Você entendeu? Eu mostrei para você o fluxo da coisa e que a CCB está totalmente fora desse fluxo. Então, se você estiver dentro da CCB e você for bonzinho, que nem você falou, tem muitos irmãos sinceros, tem muitos irmãos lá que eu vejo ele lá dentro, a sinceridade dele é tão grande que ele vai na igreja todos os dias, ele dá dinheiro na coleta, aquele irmão ajuda esse, aquele outro lá. Se Jesus não estiver no coração dele, ele vai para o lago de fogo. Isso é justiça de Deus. Vou te dar exemplos bíblicos, tá? Se não me falha a memória, é Mateus capítulo 7, que diz assim,
Em Mateus capítulo 7 está falando que algumas pessoas que se acham justas, sinceras, amorosas, inocentes e ainda tinham até dons de Deus, elas vão estar lá esperando assim: eu sou justo, eu sou amoroso, eu sou bonzinho, e ela vai ver as pessoas entrando no céu. Sabe o que elas vão falar, Janaína? Tá lá na parábola. Peraí, tá todo mundo entrando, já acabou? Ela vai lá puxar lá o vestido de Jesus. Ei, quero entrar. Eu mereço entrar. Aí Jesus vai olhar: merece? Sim. Eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. E vamos acrescentar aqui que você falou: eu era sincero, eu era honesto, eu congregava todos os dias. Você já sabe qual é a resposta de Jesus, né? Você já sabe. Quem tá falando essas coisas não é o povão do mundão, não, querida. Não é, não? É gente que tá na igreja e que acha que vai se salvar porque é sincero e amoroso, tem até dom. Aí Jesus vai esperar ela falar tudo, né? Se apresentar, mostrar as qualidades. São pessoas boas. Para essas pessoas, presta atenção, para elas terem a ousadia de querer interpelar Jesus, naquele dia, ele com aquela imagem poderosa de um rei poderoso para interpelar. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm absoluta certeza de que estão salvos. Eles não duvidam, a ponto de interrogar Jesus. Essas pessoas, elas fizeram um exame nelas mesmas e falaram assim: eu não forniquei, não tenho pecado de morte. Eu não adulterei, eu não colocava bermuda, eu não tinha televisão em casa, eu ia na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu fazia tudo que os anciãos mandou, não tem nada que me abone, nenhum ancião me tirou a liberdade, eu estou salvo. Olha só, rapaz, que lindo. Esse camarada não percebeu, muita gente da CCB não percebe, que ele caminha a vida inteira confiando em suas próprias obras de autojustificação. Isso daí é uma arapuca que o diabo colocou na cabeça da pessoa. Porque essas coisas, como é que fala? Amortece a pessoa. Ele não entende a verdade, ele está amortecido e não percebe. Por estar amortecido, ele não busca arrependimento. Ele nunca foi convertido. Você entendeu, filha, o perigo que é isso? Não adianta. Eu sempre fui uma pessoa honesta, correta, direita. CCB não tem nada para falar de mim. Eu poderia ter ficado na CCB tranquilinho. Eu poderia ter ficado lá sossegadinho, né? Mas o Espírito Santo me abriu os olhos e falou assim: se você continuar aqui, você vai para o inferno, Josafá. Eu falei: Senhor, mas eu sou uma boa pessoa. Não é, o céu não é das boas pessoas. Como assim o céu não é das boas pessoas? O céu é para quem crê em Jesus Cristo. E não se assuste não, querida, porque eu sou enjoado com Bíblia, hein? Tudo que eu vou te falando aqui, ó, aqui atrás tem um respaldo bíblico. E eu vou te emendar uma aqui agora, tá? Aí Jesus Cristo olha para algumas pessoas que fez igual você. Estavam se justificando pelas suas próprias obras. O que significa isso? Pessoas se justificando pelo seu próprio caráter. Pessoas que se diziam dignas porque eram boas, honestas, sinceras. O CCB não gosta dessa palavra, sincera. Porque lá na CCB eles usam muito essa palavra. Sincera, sincera. Sabe o que Jesus falou? Vou usar as palavras dele. E vocês acham que eu sou duro, rapaz. Não estou nem aos pés de Jesus. Jesus olhou para essas pessoas inchadas de jactância. Ele falou assim: olha, CCBano, vamos pôr o CCBano. Vou te dizer uma coisa. Você não sabe, mas vai entrar na frente de vocês e vocês vão ficar para fora ladrões e prostitutas. Se fosse o Josafá que estivesse falando isso e não tivesse base bíblica nenhuma, iam agora me xingar. Mas foi Jesus que falou. Como que fica isso? Sabe o que significa isso? Quando Jesus fala isso, existe um significado. Ele está dizendo, ele está mandando um recado para aqueles fariseus, dizendo assim: vocês se vangloriam
pelas suas próprias obras, mas essas pessoas que não têm obra nenhuma serão salvas porque creram em mim. Ou seja, não basta ser, não é que Jesus vai salvar todas as prostitutas do mundo e os bandidos, não. Ele está se referindo às prostitutas e os bandidos que creram nele. Você está entendendo, filho? E eu estou falando tudo isso com você com respeito, tá? Falando isso porque eu estou vendo no seu comentário um comentário de uma pessoa que está tentando ser sensata, mas não consegue ser sensata. Por quê? Porque falta para você a verdade. O principal no seu comentário não tem. Verdadeiro. Porque você foi iludida e você foi enganada. Entendeu? Entendeu, filho? Então, os CCBanos que entram aqui, que não tá nem aí com Jesus Cristo, eles me atiram pedra, eles estão ouvindo uma explanação dessa, tão boa, uma explanação construída dentro de todo, como é que fala? De todo o universo CCBano. Isso aqui foi o Espírito Santo, querida. Você pode ter certeza disso. Tá? Que trouxe a construção correta para poder explicar para você uma linha assim, passo a passo, para poder te explicar. E eu tenho certeza que isso bateu no seu coração. Porque a verdade, ela faz assim, sem a gente querer. Ela empurra os nossos olhos e abre, mesmo se você não quiser. Tem um monte de gente aqui incomodado, que não queria ter acordado. Quantos de nós não queria ter ficado sossegado lá com a nossa família? Mas a verdade me tirou da CCB no safanão. A verdade foi assim: você, Josafá, vai sair daqui. A verdade ela fez isso comigo. Não deu mais. Não estou exagerando. Teve o último culto que eu saí de lá de dentro sem eu querer, mas eu fui levado pelo Espírito para fora. Eu saí chorando. Eu falei, eu não aguento mais ouvir essa heresia. O Espírito Santo falou, sai daqui.